teve o Tordesilhas EI, que é o TORD 11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital. Esse fundo tem 109.042 cotistas. O Hectare, que é o HCTR 11, administrado pela Vortex, gerido pela Hectare, tem 211.075 cotistas. O Devan Recebíveis Imobiliários, que é o DEVA 11, administrado pela Vortex, gerido pela Devan, tem 132.052 cotistas. E o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é o VSLH 11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, que tem 93.820 cotistas. Aqui, tudo que for igual ao mesmo texto, você vai notar que eu juntei tudo, e o que for separado, você vai notar também. Mas novamente, são fatos relevantes do administrador, certo? Está tendo problema com CRI, está tendo problema de inadimplência. CRI tem muitos donos, vamos dizer assim, salvo aquelas raras exceções, não tão raras, depende dos fundos, sei lá, KNP e KNCR, praticamente é 100% deles, não divide a bola com ninguém, mas tem uma securitizadora, mas tem um agente fiduciário, então já divide essa bola aí, certo? Aí dá um problema no CRI. Quem tem que ser o primeiro a soltar um fato relevante? É o agente fiduciário? É a securitizadora? É o administrador do fundo? É o gestor do fundo? A indústria está passando por isso de verdade agora, tá? E aí fica um esperando, então, vai sair o fato relevante ou não vai sair o fato relevante? Eu, gestor, não vi pingar esse dinheiro, não entrou esse dinheiro. Cadê? Cadê o fato relevante? Estou sabendo que o cara não pagou, mas cadê o fato relevante? Como que eu vou soltar um fato relevante dizendo que não pagou, se o dono do CRI, vamos dizer assim, que é a securitizadora, não soltou o fato relevante? Fica nessa, ninguém sabe direito quem tem que comunicar. E aí chega uma hora que começa a passar o tempo, ninguém comunica. O que a Vortex tem feito consistentemente e, mais do que consistentemente, competentemente, falando, ó, se ninguém vai falar, falo eu. Eu solto um fato relevante, dizendo, está acontecendo isso, eu avisei a securitizadora, eu avisei o agente fiduciário, eu avisei a gestora, estou avisando ao mercado. Se ninguém se pronunciou ainda, eu, como administradora do fundo, estou dando ciência ampla e geralmente ao mercado dos problemas que estão acontecendo. Então, Vortex, parabéns, e eu tenho notado isso, tá? Claramente que é uma atitude do administrador. Você percebe quando o fato relevante é conjunto, administrador e gestor. Você percebe. No caso da Vortex, é a Vortex tomando a iniciativa praticamente sozinha de soltar esses fatos relevantes. Se eu estiver errado, gestores, todos têm os meus contatos, fiquem à vontade, espaço aberto para vocês falarem, não, você está errado, está falando bobagem. Mas é isso que eu estou entendendo da leitura de cada um desses fatos relevantes. Bom, vamos a eles. Então, texto que era igualzinho nos 4. A Vortex, na qualidade de administradora, comunica aos cotistas e ao mercado que verificou-se que o cumprimento das obrigações dos CRIs de emissão da forte securitizadora, referente lá aos instrumentos financeiros abaixo listados, não foram honrados na data pactuada, no dia 20 de março. E até o presente momento, não há qualquer notícia do adimplemento de tais obrigações. Então, o que a Vortex está dizendo aí? Ó? Eu sei que um monte de CRI de cada um desses fundos, você já vai ver qual é, está em atraso. E até agora não tive nenhuma notícia. Se recebeu, o fato relevante está sendo divulgado no dia 29/3. Ela sabe que desde o dia 20/3 não entrou o dinheiro que tinha que entrar. 9 dias depois ela não tinha notícias. Então o que ela fez? Vortex, vou soltar um fato relevante. Quais são? Então, no caso do Tordesilhas, são esses aqui, EDA, GPK, que é Gramado Parques, e Van Holding. E aí ela foi lá e colocou quais são, qual a série, qual o código dele, né, o código IF. Se tem um trabalho adicional, que seria cada um de nós ir lá ver qual o tamanho disso em cada um dos fundos, isso a Vortex não quis fazer, tá? Ela falou, olha, eu estou mostrando para o mercado que esses CRIs desse fundo estão inadimplentes. Quanto que é isso? Qual que é o impacto no rendimento? Isso é papel do gestor. Então, esses são do Tordesilhas. Em relação ao Hectare, a lista é bem maior. São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, acho que uns 28, né? Se contar essas duas colunas. Então, tem EDA, tem Resort do Lago Parque, tem Circuito de Compras, GPK,
Veja, a gente está, essa semana foi muito em cima das notícias em relação ao GPK, por causa dessa questão judicial, mas tem outros CRIs de outras operações também inadimplentes. O circuito de compras não tem nada a ver com o vento minuano que eu estou brincando. É aqui, São Paulo Capital no Brás, Van Holding, Búzios Beach, Resort do Lago. Então tem outras operações em atraso aí. O que mais? No DEVA 11, também, ó, circuito de compra, GPK, Resort do Lago, Van Holding e Búzios Beach. HCTR, DEVA, acho que aqui, acho não. Qual que está faltando? Espera aí que tem um errinho de digitação meu. Então, VSLH. VSLH, o Versalhes. Obrigado, Nod. Então, essa última aqui é do Versalhes, né? Mas praticamente os mesmos. EDA, espera aí. Não gosto de deixar esse rabicho, não. VSLH. EDA, Resort do Lago, Circuito de Compra, GPK e Van Holding. Então, cada um nas suas proporções e tal, o que não tem aí é quanto de reais, quanto de volume é cada um desses problemas. Depois volta a uma parte do fato relevante que o texto é praticamente igual em todos eles. A Simplifique Pavarini e a Vortex na qualidade de agentes fiduciários dos CRIs. Lógico que o fato relevante vai dizer qual que a Simplifique é agente fiduciário e qual que a Vortex é. Aí eu cortei essa parte, acho desnecessária. Então, ambos os agentes fiduciários comunicaram ao mercado. Não é que eles são os dois de todas as séries, tá? Cada um de algumas delas. Ambos comunicaram ao mercado que tem contatado a emissora e sua área de RI acerca do inadimplemento do pagamento de juros e amortização dos CRIs vencidos no dia 20, solicitando esclarecimentos. E informaram também que a emissora convocará uma Assembleia Geral dos titulares dos CRIs para deliberarem sobre o não pagamento e as providências a serem tomadas. Então, primeiro a Vortex se pronuncia lá como administradora, agora como agente fiduciário, dizendo, ó, eu estou tomando as minhas providências, eu estou esperando, estou cobrando respostas lá da securitizadora, eu estou informando as gestoras, certo? E em todos os primeiros, em HCTR, DEVA 11 e Versalhes, exceto no do TORD, tinha também este complemento. No dia 23/3, foi publicado um edital de convocação de Assembleia dos Titulares do CRI Circuito de Compras, para o dia 10 de abril, para deliberar sobre, primeiro, aprovação ou não da concessão de waiver. Waiver é um perdão ao credor, certo? Não é um perdão, talvez não seja um bom nome, não é que é tudo ou nada, mas a concessão de uma facilidade para o credor, abrir mão de algumas garantias, coisas assim. Então, aprovação ou não da concessão de waiver à devedora, no sentido de a securitizadora abster-se de decretar o vencimento antecipado das debêntures, em razão do inadimplemento, e das obrigações pecuniárias devidas em março de 2023, bem como dos respectivos encargos moratórios no âmbito da escritura de emissão de debêntures. Ou seja, tem lá os tais covenants, e um deles é, não pagou, a debênture vence antecipadamente. Então não pagou, tem que pagar com atraso, tem que pagar com multa, com juros do caramba, e eu ainda posso decretar antecipadamente o vencimento da dívida. O que a securitizadora está fazendo? Chamando uma assembleia para que, item 1, vocês, credores do CRI, donos do CRI efetivamente, aceitam não exercer isso, aceitam não forçar o vencimento do CRI e abrir mão nesse momento de multa e juros? Essa é a decisão número 1 a ser tomada na Assembleia. Número 2, aprovação ou não de concessão de carência no pagamento das amortizações ordinárias em relação às parcelas vincendas entre os meses de abril e dezembro de 23. Então, item 2, se a gente não vai forçar o vencimento antecipado, vamos dar uma carência abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma carência de 8 meses. Vamos abrir mão de receber por mais 8 meses? Isso é o item 2A.
Item 2B, e, consequentemente, concessão de carência de principal e de parcelas da remuneração das debêntures e dos CRIs, vincendas entre abril e dezembro de 23, no montante correspondente a 50% dos valores devidos a título de remuneração das debêntures e dos CRIs, observado que os valores compreendidos pelas referidas carências deverão ser incorporados ao saldo devedor das debêntures e dos CRIs nas respectivas datas de pagamento. Então, aqui é a famosa renegociação da dívida, rolagem da dívida. Então, primeiro, a gente tem direito a ir com tudo e fazer vencer antecipadamente e tal. Primeira coisa, vamos abrir mão disso nesse momento? Segunda coisa, vamos renegociar, vamos facilitar a vida do devedor? Então, vamos ficar 8 meses sem receber uma parte, 50% de outra parte e tal, não sei o quê. Agora, não é que a gente é bonzinho. Tudo isso que a gente está abrindo mão, a gente joga lá para o final, ele vai ter que pagar depois, mas corrigido com multa e juros e tal. E item 3, aprovação ou não de autorização para que o agente fiduciário e a securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos os contratos e tudo mais. Então, basicamente, o que importa é esses itens 1 e 2 que a gente viu. Bom, é isso. O problema está dado, faticamente. Tem uma dificuldade de pagamento, o devedor não consegue pagar. E aí, o que acontece quando o devedor não consegue pagar? Ele senta para conversar e fala, olha, eu preciso de um prazo, eu preciso de um waiver, né? Preciso que a gente renegocie isso, se é o caso dele querer pagar, ele vai falar, eu quero pagar, mas não consigo agora. Então, se você aceitar essa condição tal, a gente se acerta, eu deixo de ficar devedor e aí eu prometo que eu vou te pagar. Tal. Aí, do outro lado, o credor tem que parar para pensar, vale a pena ou não vale a pena? Acredito que ele vai me pagar ou não acredito que ele vai, né? Ou não acredito que ele vai me pagar. Se eu não acredito, melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, decreta logo o vencimento desse negócio e vamos executar as garantias. Agora não, eu acredito, pô, eu tô vendo, eu tô com dificuldade no meu dia a dia, o meu vizinho quebrou, essa empresa está indo mal, tal, vamos dar um prazo para esse cara, porque ele vai se levantar e vai conseguir pagar. No entanto, se ele não pagar, aí não tem mais segunda chance, a gente vai lá e executa. É isso que vai ser decidido na Assembleia, e é absolutamente normal isso, tá certo? Não tem lá todo dia notícia de feirão, de devedores, não é isso? As pessoas físicas que vão lá, estão com contas em atraso, chegam para o banco e falam, banco, dá para dar um jeito aí, um desconto, me abrir em 10 parcelas sem juros, então, é isso. Credor e devedor, na situação que é desconfortável, mas que vai acontecer, toda a relação de crédito implica em algum nível de inadimplência, estão sentando e renegociando os termos para tentar resolver. É a melhor forma de resolver? A gente tem que confiar no agente fiduciário, no agente fiduciário em si, não nesse caso, mas primeiro na securitizadora, e depois sim que o agente fiduciário está lá junto, fiscalizando e opinando com o intuito de fazer aquilo que ele entende ser o mais interessante para o credor, para o detentor dos CRIs. Querem comentar?